Louvado, engrandecido seja o Senhor. Tem várias histórias que são conhecidas, né, na Bíblia, né? Talvez o Salmo 23 é muito conhecido, o Salmo 91 é muito conhecido, e a história de Jó é muito conhecida. É uma história que faz parte, né, da caminhada, da vida, né, do nosso dia a dia. E o que nós queremos mencionar e pontuar com vocês em relação a essa personagem, Jó foi um homem notável pela piedade e pela integridade. Quem deu esse currículo dele foi o próprio Deus, piedade e integridade. Ele foi abençoado por Deus com uma prosperidade terrena tal que se tornou o maioral de todo o Oriente. Ele foi abençoado por Deus. Ele foi o maioral. Eu quero partilhar com vocês. Ele teve as lutas, e a primeira dela foi a reversão. Ele teve uma reversão tremenda na vida, e quando recebeu a notícia das perdas dos bens e da família, colocou-se de pé, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, e adorou e disse: nu eu nasci, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Primeira lição: Deus não está atrás de comprar adoradores. Deus não compra adoradores. Essa primeira lição é porque o capeta falou: olha, ele te gosta de você porque você dá dinheiro. E as igrejas estão cheias de gente que gosta de Deus porque fala que Deus vai dar dinheiro. Põe aí: Deus não compra adoradores. Deus nos dá a salvação em Cristo Jesus. A primeira mentira desse texto é que Jó amava a Deus porque estava com o bolso cheio de dinheiro. Que bênção, né? Quando a gente consegue testemunhar sobre Deus diante da luta, diante da dificuldade. Rasgou tudo, deitou, declarou que Deus era muito importante. Que possamos aprender. Não deixa ninguém falar que você pode comprar Deus. Que Deus está interessado em pessoas que o adoram e Ele vai dando dinheiro. Deus não é político, Deus é o Salvador. Político dá sapato, chinelo, dá um monte de coisa, né? E dá um monte de mentira para você também. Mas a primeira questão é o seguinte: Deus não compra adoradores. Deus nos dá a salvação pela sua misericórdia. Você lembra de onde a gente saiu? A gente não tinha condição. Essa mesa aqui é um presente que Deus nos deu. Talvez o capeta esteja falando: ó, você não é salvo. Todo aquele que recebe, que tem o nome no livro da vida, o capeta pode falar o que quiser, porque é escrito na caneta, é na cruz, é no sangue de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Estamos agora, irmãos, o texto agora começa a mostrar para nós o seguinte: um homem pobre, ele não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Ele não tinha bens, não tinha família, não tinha mais nada. O primeiro ataque foi cruel. Nós vimos uma criança de dois meses, né, que morreu, né? Pesado para nós. Eu era um dos críticos da mulher de Jó, sabe? Critiquei muito. Se ela estivesse aqui, ia pedir perdão. Porque ela deu um conselho muito terrível para o marido: amaldiçoa a Deus e morre. Mas você que é mãe, nessa primeira reversão, tinha 10 caixões perfilados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. E eu falava mal dela. Fala: poxa, mulher, Jó é tão temente, essa mulher, né? A gente gosta de falar mal das mulheres, né? Sempre é elas, né? O cartão do crédito está estourado por causa de quem? É delas, né? E tem uns que gastam a rodo, e a mulher que estourou o cartão, né? E ela estourou o cartão. Mas 10 caixões perfilados por uma mãe é muito pesado.
demais. Eu não sei nem o que é um caixão. Quem já passou por essa senda sabe muito melhor que eu. Então, que Deus cuide de nós. O homem pobre, mas rico com Deus. Essa deve ser a nosso prisma, o nosso centro. Amar a Deus, continuar sendo rico em Deus. Algum tempo depois, Jó sofre a segunda reversão na vida. Ele ficou ferido de tumores malignos, da planta do pé até o alto da cabeça. Sentado em cinza, se raspava com caco de telha. Jó perdeu totalmente a saída. Perdeu, a saúde dele foi para o prego. A gente fica resfriado, né? A gente pensa que vai morrer. Muita gente reclama, né? Que um resfriado. O homem foi tomado de uma doença, que tem vários estudiosos aí que pontuam, mas uma coisa não dá para negar, né? Tumor da planta do pé até a cabeça, ele ficou com mau hálito, ficou fedido, disse que a pele colava no osso. Deitado em cinza, pegava um caco de telha para se coçar. Agora, irmãos, nós damos o segundo passo. Agora, nós estamos diante de um homem pobre e doente. Estava lascado, né? Porque pobre com saúde, você fala, eu vou à luta, eu vou batalhar. Um homem muito inteligente, ele é inteligente, ele é maioral lá, com a bênção de Deus, mas agora não dava mais. Agora estava pobre e doente. E quando a gente fica doente, é tão difícil, né, irmãos? Difícil demais, a gente enfrenta muitas lutas nesse sentido. Mas continuava o quê? Rico com Deus. Não tinha mais saúde, não tinha mais dinheiro, mas a riqueza dele permanece. Logo Jó recebe a visita de 3 amigos, e ao ver a situação deplorável de Jó, viram aquilo lá, não conheceram Jó de longe. Rasgaram o manto, rapou a cabeça, deitou nas cinzas por 7 dias e 7 noites. E ficaram em silêncio, ficaram quietos. Após os 7 dias, as 7 noites, as coisas não mudaram, porque no Oriente, aquele jejum, aquela abstinência de 7 dias, de 7 noites, mudava as coisas. Era recorrente essas informações. Então, eles ficaram quietos lá, na oração, na intercessão, no jejum, do ladinho, quieto. Passados 7 dias, nada mudou. Olhava, mudou. Muitas vezes a gente cai nessas armadilhas, né? Você fala assim, eu vou orar 7 dias pelo meu irmão. Se ele não me procurar, eu risco. A gente faz umas loucuras, isso é loucura. É uma loucura que muitas vezes a gente faz. Mas eles esperaram 7 dias quietinho. Depois de 7 dias, eles olharam para Jó e fizeram a seguinte dedução. Jó, você não tem mais nada, você é um homem pobre. E é legal, né, que eles continuavam amigos de um homem pobre. Muitas vezes a pessoa é seu amigo se você tem dinheiro. Principalmente se a amizade for lá do mundo. Porque o dinheiro lá vale muito. Eu queria que você fosse amigo das pessoas ricas e pobres, fosse amigo. Eles olharam e falaram, agora você é um homem pobre, agora você é um homem doente. Depois de 7 dias, falou, Jó, é o seguinte, agora nós queremos dar uma esbagaçada, agora vamos entrar na tua alma. Dinheiro não tem, saúde não tem, mas você ainda fica aí falando de Deus, agora vamos entrar na tua alma. Agora vamos piorar um pouco mais assim a situação. Enquanto eles estavam calados, irmãos, era uma bênção. Quando eles começaram a falar, é pior. Sabe aquela pessoa que te procura com o conselho de Balaão? Aquele conselho terrível. E nós temos essa configuração na nossa alma, isso faz parte.
que as pessoas sofrem por causa de besteira que fizeram, que as pessoas sofrem por causa de pecado, e Jó joga essa teologia de retributiva no lixo. Jó joga. Então, irmãos, eles começaram a explicar e falar um monte de coisa, e o resumo deles é o seguinte: eles olharam para Jó e falaram, tem pecado aí. Interessante que Jó, na mocidade, a gente é mais afoito. A gente muitas vezes não leva muito a sério a vida cristã. Jó, num dos capítulos, ele falou, olha, claro que eu tive alguns revés, claro que eu tive algumas coisas, claro, né? Na juventude ele menciona isso, claro que aconteceu isso, mas é o seguinte, irmãos, quando você olha Deus falando bem de uma pessoa, falando que ele é íntegro e correto, você não tem que discutir mais nada, porque muitas vezes a gente acha que é correto, mas diante de Deus nós não somos. Mas ali foi o inverso, foi Deus que falou que o homem era piedoso e íntegro. E aquela pressão, aquelas palavras, aquelas lutas. Então, a verdade é o seguinte: Jó foi oprimido pelo sofrimento, condenado pelos amigos, e olha aí que bênção, restaurado por Deus. O resumo da vida é o seguinte: a gente depende de quem? De Deus. Esse é o resumo da vida. Muitas vezes a gente perde família, perde irmãos, perdemos amigos por coisas tão banais. Ele foi oprimido, foi acusado, perdeu um monte de coisa, mas ele não perdeu Deus. Dentro dessa oração, né, quero compartilhar sobre em oração, veio a restauração. 3 fatos nessa restauração que vai nos ajudar também a sermos restaurados no Senhor. A gente precisa de restauração sempre, né, irmãos? A gente está meio quebrado. Sempre estamos meio quebrados, meio na luta. A restauração, obrigado, viu? Ainda bem que não criticou, né? Veio quietinha, pôs e foi embora. Se a gente aprendesse isso na vida, ia ajudar muito, né? Ficar quieto, a gente tem tanto. É lenço presidente? Daniel sabe o que é isso, né? Adenilson, os jovens não sabem nem o que é lenço. Lenço é o seguinte, irmãos. Lenço é esse pedacinho de pano, tá? 30% dos jovens não sabem, né? Os jovens não sabem. É o Atmani, aquele lutador, né? Lembra aquele que dava um monte de soco? Você sabe como é que, quando ele estava resfriado, como é que ele fazia? Não? Não? Ninguém percebia, ele fazia assim, ó. É assim que ele fazia, né? Então, o meu está aqui, a Maiara trouxe, está jóia. Restaurados por Deus, veio a restauração. 3 aspectos. Primeiro, isso vale muito para nós. Tempo a sós com Deus. Esse tempinho é jóia. Um tempo a sós com Deus. No capítulo 42, 1 a 6, está errado aí, tá? Pode corrigir aí. Tá, o computador errou. Põe o versículo, capítulo 42. Se você acha que você não consegue corrigir, mas é o 42, de 1 a 6. O computador é terrível, né? Você fala uma coisa, pensa uma coisa, ele faz outra, né? Porque se você bater no botão errado, ele vai em frente. Tempo a sós com Deus. Não sei se você tem esse hábito, essa bênção de ficar sozinho. Lá, sentado, refletindo, conversando com Deus, trocando uma ideia, falando. Ele é o nosso Pai. E é tão bom quando os nossos filhos conversam com a gente, né? Quando os nossos filhos conversam com a gente sobre os afazeres do dia, o que eles estão pensando, qual o projeto, a gente se sente honrado, né? É bênção de Deus. A configuração hoje é essa, né? O pai teve um empreendimento, estudou os filhos, deu faculdade, deu dinheiro com aquele empreendimento, com aquela empresa, levou adiante, comprou casa, comprou carro e tal. Depois o filho cresce e fala assim:
Pai, deixa comigo, o senhor não sabe nada. Interessante essa configuração. De vez em quando está o pai e o filho lá no Serasa, porque o pai não sabia nada. Mas é legal, Deus é o Pai, tempo a sós com Deus. Versículo 2, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nossa, que confiança, né? Chegar para Deus, uma lepra da cabeça aos pés, sem nem um tostão no bolso, sem nada, sem esperança nenhuma, acreditar no poder de Deus e acreditar que os planos de Deus são perfeitos. Deus não falha. O homem pode falar, mas Deus não falha. Tempo para expressar confiança. No versículo 3 e 4, tem uma outra configuração, tempo para abrir o coração. Ele abre o coração. Tu perguntas, quem é que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Coisas que eu não conhecia. E disse, escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Falei do que não entendia. Quero aprender, seja o meu professor. Eu vou aprender com Deus. Como é que eu vou aprender com alguém? Já não conseguiria aprender com ninguém. Porque ele estava num estágio diferente, não é, irmãos? Ele estava muito afundado. Quem ia ensinar, quem ia falar o que ele estava passando? E no versículo 5, nós temos uma declaração muito importante. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Abençoado na aprovação, que está na luta. Eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Irmãos, Deus é poderoso para tirar uma bênção de toda e qualquer situação. Da pobreza, da lepra, das acusações dos amigos, uma luta danada, dos ataques de Satanás. O resumo, Jó falou para Deus, eu fui abençoado. A minha experiência com o Senhor agora cresceu. Eu tenho muito mais condições, agora meus olhos te veem. Eu sabia muito de ouvir falar. Irmãos, testemunho, eu acho legal testemunho, gosto de testemunho. Mas melhor do que testemunho é você ter essa experiência com Deus. Meus olhos te veem. Isso é pessoal, ninguém vai te dar isso. E Jó foi atacado, mas ele foi o quê? Abençoado. Agora os meus olhos te veem. No versículo 6 do 42, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Humildade, quebrantamento. É tão bom ser humilde. O mundo precisa de pessoas humildes. A igreja, o reino de Deus, precisa de pessoas humildes. Falar assim, eu sou pecador. Quem presta é Deus, não sou eu não. A fábrica é muito ruim, a origem. Nasci em pecado concebeu minha mãe. Falou, me abomino, eu me quebranto, me arrependo. Quebrantamento na presença de Deus. Então, irmãos, Jó tem essa primeira configuração aí. Tempo a sós com Deus. Jó poderia ter feito desse momento dele o seu maior patrimônio. Você conhece algumas pessoas que fazem do seu sofrimento o maior patrimônio? Jó podia estar lá na cinza, naquela situação, falando para os amigos, vocês lembram, eu era o maior. Eu tinha muita saúde. Agora eu estou esbagaçado, agora eu estou lascado, agora não tenho dinheiro nenhum. Podia estar conversando sobre isso. Podia estar reclamando da vida. Eu acho que esse texto aqui foi escrito, o Espírito Santo escreveu, Daniel, para envergonhar a gente. Porque
Se tem gente que reclama, eu estou dentro, né? A pessoa fala. Eu não vou esquecer nunca, né? Eu gosto muito dessa ilustração, né? Tem gente que reclama por causa do quê? Vocês não lembram, mas vocês vão decorar. A Renata saiu, eu gosto de falar para a Renata. Tem gente que reclama do preço da gasolina, o quê? Sem ter carro. Eu estou reclamando, porque quando eu comprar, eu já reclamei, talvez eu nem precise reclamar mais. O homem estava pobre, estava destruído, estava numa luta, não reclamou. O resumo é qual é? Ouvia falar, agora meus olhos te vê. Tempo a sós com Deus. A segunda coisa, agora é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil. Tempo para servir a Deus. Vou fazer uma pergunta antes de eu entrar no texto. O que tem impedido você de servir a Deus? Será que eu estou errado? Se eu estiver errado, depois do culto, você me dá um abraço? Pastor, você está errado. Eu não concordo, não. Mas parece, não sei, tá, Denilson? Parece, né? Que o que mais impede as pessoas de servir a Deus, sabe o que é? Como é que é o nome dele? Que estica os braços, então, a Belinha falou, rapaz. O que mais impede é a preguiça, porque entre fazer uma visita, fazer um evangelismo e ficar na cadeira papai assistindo o Santos ganhar do Palmeiras, qual é o melhor? Qual é o melhor? Pode sonhar, né? Não tem problema, a gente sonha, fala tudo antes, porque se você der errado, meu pai falou isso, vamos fazer o de 99, lembra disso, filho? Meu pai, quando fez 99 anos, falou, não, vamos fazer o de 99, porque se der alguma coisa, já fez, e pior que deu com 99 mesmo, mas ele já tinha feito a festa dele, né, Daniel? Então, eu estou comemorando antes, se der errado, já fiz, viu, já carimbamos. Mas, irmãos, a preguiça é um problema. Eu vou dar um recado para você. Quanto mais você for preguiçoso, mais preguiçoso você vai ficar. Interessante esse negócio. Você conhece pessoas fortes que trabalham, que vão à luta, tal? Vou falar do vô do William. Pedreiro, até o final da vida, serviço pesado. Trabalhava pra caramba. Se eu for trabalhar de pedreiro, cara, não dá certo. Eu já não consigo. Mas tem gente que é muito trabalhadora. E tem crente que é muito preguiçoso. Se estiver errado, depois do culto, você vem aqui, me confronta, mostra o texto bíblico, a gente ora e dá um abraço. Mas o que mais impede, muitas vezes, é a preguiça, a indiferença, não vale a pena, nada vai mudar. A gente tem essas configurações aí. E no versículo 7 a 9, eu quero compartilhar com vocês em relação ao tempo para servir a Deus. O primeiro é vencendo, 7 a 9. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, minha ira se acendeu contra você, contra seus 2 amigos. Vocês não falaram que era reto sobre mim. Agora pegue 7 novilhos, 7 carneiros, vão até meu servo Jó. Jó orará por vocês, Jó vai ministrar, e eu vou ouvir a oração de Jó. Rapaz, mas Jó não tinha condição, ele estava muito doente. Ele foi muito judiado, não dava. Mas, irmãos, primeiro item aí, vencendo obstáculos. Não dava para Jó fazer nada disso. Ser o sacerdote, sacrificar, orar, ele estava muito destruído. E todos nós íamos entender que não dava. Mas Deus é diferente. Deus tira força de onde não existe. Deus levanta de onde você acha que não dá para levantar mais. Deus é Deus. Deus é poderoso para usar qualquer um de nós, em toda e qualquer circunstância. Quem faz visita em um hospital já percebeu isso, né? Você vai lá para fazer o quê? Orar e consolar. O que acontece? Você sai consolado e muitas vezes recebe oração. Interessante esse negócio.
Falou: olha, vamos lá. Vocês falaram loucura, vocês erraram. Os amigos de Jó erraram no que falaram de Deus e de Jó. Deus fala para ele: vocês não falaram que era reto diante de mim. Não quero tratá-lo segundo a loucura que vocês fizeram. Tanto Deus como Jó foram ofendidos por esses 3 homens aí. Foram ofendidos. E Deus fala assim: agora você fala que o perdão eu só vou aceitar através do holocausto oferecido por Jó. Aceitarei a intercessão feita por ele em favor de vocês. Eu fico pensando, viu, irmãos? Não foi fácil Jó superar as acusações. Porque eles acusaram bastante. Do 4 até o 38 foi uma demanda grande. Foi luta, foi difícil. Não é fácil, não, né? Então é o seguinte, irmãos. Mais uma lição para a minha vida é sua. Cuidado com as palavras, elas machucam profundamente. Cuidado com as palavras. As palavras machucam. Eles falaram muita coisa para Jó. Falaram: você pecou, não é possível. Foram falando na cabeça dele. Foram falando. Uma coisa que a gente precisa aprender: separa tempo para estar ao lado das pessoas que estão sofrendo. Separa, porque está tendo uma configuração diferente agora, não é verdade? E as pessoas muitas vezes sofrem isoladas, porque as demandas são grandes, a gente tem muito compromisso para cuidar do pai, cuidar de um familiar. Muitas vezes as pessoas ficam isoladas. Ao invés de você criticar o familiar, o que você pode fazer? Estar ao lado. Não, criticar não vai resolver criticar? Fica ao lado, vai ao lado. Mas eu quero te dar mais uma palavra. Peça sabedoria a Deus. Se possível, fica os 7 dias de boca fechada. Porque até lá você vai refletir, vai entender muita coisa. 7 dias, muita coisa. Segunda coisa, tempo para servir a Deus é vencendo em Deus. O versículo 9. Vencendo em Deus. Vencendo o obstáculo, agora vencendo em Deus. Então, ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Zová, o Matita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor o quê? Aceitou a oração de Jó. Um resumo. Quem era Jó? Um homem esbagaçado, destruído. Deus aceitou a oração de Jó. Fique imaginando, irmãos e irmãs, aqueles 3 amigos de Jó, com 7 ovelhas e 7 carneiros, amarrado no outro, perfilado, com aqueles ovelhinhas lá, tendo que chegar em Jó e falar assim: Jó, o Senhor mandou a gente aqui e você tem que oferecer sacrifício para nós. Que diz que a sua oração eu vou ouvir. É a única saída nossa. É duro, não é, irmãos? É duro. E eu acho que mais duro foi para Jó. Porque se fosse a Vandeli ia falar: ah, é? Agora vocês vêm com essas conversas, esqueceram que falaram de mim? Você viu como a gente é rápido para lembrar as pessoas do que elas fizeram para a gente? A gente é rápido. Ai. Se alguém faz alguma coisa para você e pede um favor, dá um favor desse tamanho e fala: olha, Deus falou, se você fizer, Ele aceita. Em outras palavras, estava escrito na entrelinha: se você não fizer, nós estamos perdidos. Porque Ele está nervoso, porque Ele falou que nós fomos meio loucos no que nós falamos. Põe a roupa de Jó e vai para cá, vai para a cinza, para o caco, dá uma coçadinha no braço e tal, e alguém te procurando. Depois que alguém te ofendeu,
Depois que alguém falou que não deveria. Depois vou ter sofrido muito. Ah, irmãos, então vamos seguir o seguinte. Um homem pobre, doente, servindo a Deus. O que é que o senhor precisa? O que é que o senhor precisa de mim? O Senhor aceitou a oração de Jó. Os amigos foram restaurados através do holocausto e da oração de Jó. Consegue guardar isso aí? Consegue guardar, vai ser joia. Não deixe que as circunstâncias e os acontecimentos te impeçam de abençoar pessoas. Jesus ainda deu uma apertada maior, porque esse cara aqui era amigo. Jesus fala assim, orar pelos seus inimigos, para aqueles que perseguem. A vida cristã não é fácil, não. Se a vida cristã da televisão, os da minha turma sabe muito bem, teve uma época, irmãos, jovens, que a televisão era colorida, porque o Daniel Gedal ia na papelaria, comprava papel celofane vermelho e colocava na tela. A vida cristã não é colorida. Vocês dão risada? Mas eu queria que você me acompanhasse com muita honestidade. Quem é que pôs papel celofane na televisão para assistir filme colorido? O pastor pôs. Aí, ó. Fora os que não tiveram coragem, que nós vamos orar para Deus perdoar. Mas a vida cristã, irmãos, não é colorida. A vida cristã é luta, a porta não é estreita, o caminho não é estreito. A hora que Jó olhou aqueles irmãos lá, aquelas pessoas, o novilho e o carneiro, para ele oferecer, falou, é você que tem que matar isso aqui. É você que tem que oferecer. Talvez você nunca viu falar, né? Mas tem um programa na televisão aí que não assisto televisão, mas eu sei o nome dele. A Hora da Venenosa. Agora era a hora. Esses cordeirinhos aí, era a hora da venenosa. Agora era a hora da pegada. E que joia, né? Jó é o seguinte, Jó era íntimo com Deus. As circunstâncias mandavam nele. Aquela conversa que muitas vezes que o irmão fala para você, eu acho. Jó não andava nessa, não. Jó fala assim, eu vou servir a Deus. Então, irmãos, se por acaso um dia você enfrentar a hora da venenosa, fala, eu vou servir a Deus. Deixa o barco seguir. Eu vou amar a Deus, vou caminhar com a Deus. Servindo, né? Tempo para servir a Deus, vencendo obstáculos e vencendo em Deus. Talvez você fale assim, mas tem hora que dá vontade de parar? Tem. Graças a Deus, né, irmãos? Que vontade é um negócio que vem e passa, não é verdade? Eu já tive vontade, sabe o quê? Quando era adolescente, comprar um barco bonito para ir ao alto mar. Sabe o que aconteceu? A vontade passou. Já passou. Se eu falar que eu estou com vontade disso aí, eu estou mentindo. Tem outras vontades agora. Outras. E sabe o que vai acontecer com elas? Se não for do projeto de Deus, elas vão passar. Não, na paz de Deus. Então, irmãos, vamos que vamos. E vamos encerrar o culto dessa noite. No último dessa manhã, obrigado. Eu acho que eu vou pregar tanto hoje, Deus está falando tanta noite que eu vou ficar até de noite. Amém? Olha lá, hein? Amém? Assim seja. Então, vamos lá. No tempo de Deus. Ah, que joia, hein, Ana? No tempo de Deus. Tem hora que está atrasado, não está, Beni? Tem hora que parece que o tempo de Deus não chega. Que luta. Mas é no tempo de Deus. Jó foi restaurado no tempo de Deus. Versículo 10 até o 17. Mesmo após receber tantas críticas, Jó conseguiu manter a sua vida de oração
em favor dos amigos, ele orou pelos amigos, que tanto o acusou. Agora vamos lá, uma coisa prática para nós. Irmãos, orar é uma bênção. O crente que não ora, ele está errado. O nosso mestre orava muito. Ele estava sempre nas horas buscando um tempo de oração. E quando nós oramos pelas pessoas, o que está acontecendo quando nós estamos orando pelas pessoas? Nós estamos perdoando as pessoas. Porque não é possível você chegar para Deus, que é seu Pai, e falar assim: Senhor, é o seguinte, eu estou bem na tua presença, mas eu estou com tanta raiva do Leandro que eu quero matar ele. Mas eu falei: Leandro, você tem que tomar um gardenal, tomar alguma coisa, você veio no lugar errado. Essa oração é uma oração que você tem que fazer para o inferno, aqui é céu. Você está falando para a pessoa errada. Então, quando nós estamos orando, nós estamos o quê? Perdoando. Nós estamos obedecendo a palavra, que é para orar. Nós estamos amando, nós estamos sustentando, nós estamos abençoando, nós estamos obedecendo. Quer perdoar alguém? Tem alguém aí, no seu coração tem alguma mala sem alça que você está arrastando há muitos anos? Quer perdoar alguém? Quer perdoar? Comece a orar por ela. Depois você fala que me aconteceu. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar por ela. Depois você me fala o que aconteceu. Vai lá, coloca na presença de Deus, ora, abençoa, deseja o bem, fortaleça, porque você não é escravo dessa pessoa. E é luta, porque as pessoas causam danos para a gente. As pessoas nos enganam. As pessoas são falsas, as pessoas erram. E o pastor Ferreira fala para você orar. Não falei não, irmãos, é Deus que fala. Não é fácil, não. Talvez você não consiga orar sem chorar. Mas é o quebrantamento. Não deixa nada impedir você de orar pelas pessoas. Coloca na presença. Jó orou pelas pessoas. Jó é um exemplo para nós. Foi num desses momentos de oração que Deus o visitou e restaurou as 3 reversões que ele teve. Lembram das reversões? Perdeu os seus bens e a família. Perdeu. Não pecou. Perdeu a sua saúde. Não pecou. Foi acusado. Não perdeu. Perdeu os bens. Perdeu a saúde. Perdeu a paz. Irmãos, ainda bem, né? Jó deve agradecer a Deus. Porque foram o quê? 3 amigos que falavam na cabeça dele. Já pensou se fossem 3 amigas? Talvez ele tivesse enlouquecido. Fossem 3 amigas. O resumo, ele ia falar assim: tu estás a perturbar minha cabeça. Mas ele perdeu a paz com os amigos. E muitas vezes os amigos tiram a nossa paz, não tira? Porque eles querem explicar coisa que não conseguem, mas ele conseguiu. Restauração, a primeira coisa no tempo de Deus foi a restauração social. Teve um grande ajuntamento de pessoas na casa de Jó, comeram, condoeram, consolaram, e a Jó foi devolvido a ele, foi devolvido a Jó, através dos amigos, o dinheiro, deram um anel de ouro, deram os presentes, e ele se tornou mais rico do que era. O segundo, estás a perturbar a minha cabeça. Segunda, restauração social. Deus restaura amizades, tá, irmãos? Deus restaura. Parece que os amigos chegaram atrasados. Quando ele estava na calçada lá, aquela turma não foi. Mas quando ele chegou em casa, a turma já chegou para abençoar e cuidar. Restauração social é bom, né? Ter amigo, é bom ter pessoas que nos abençoam, é bom ter pessoas que estão com a gente. É muito legal.
Restituição financeira. Deu o dobro do seu patrimônio. Ele tinha 100 reais. Deus pôs 100 reais nessa mão, pôs 100 nessa mão. Restituiu. Mas não restituiu para ele adorar, não, porque ele estava adorando lá no meio da cinza. Estava lá sendo cuidado. Dobrou o patrimônio. Amigos abençoando, dinheiro, anel, ouro. Que coisa linda, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Ah, pastor, em 1970 eu comprei uma passagem para uma pessoa que estava sem dinheiro. E depois? Não, depois eu fiquei irritado, porque eu vi a pessoa, depois que desceu do ônibus, foi gastar meu dinheiro e mentiu para mim. Nunca mais eu ajudo ninguém. Você está deixando um sem vergonha, um pilantra, um safado mandar em você. Porque aquele cara que você ajudou, você não é trouxa, não. Você abençoou. Quem não presta é ele. Muitas vezes você deixa de fazer as coisas porque a pessoa não presta. Não, ele não presta. Próximo, faz igual a fila do SUS. Próximo. Alguém vai honrar aquilo que você fez. Pode ter certeza. Deus vai abençoar. Os amigos abençoaram Jó e olha, foi bom, né, que está escrito lá, abençoou, ele teve o dobro que teve. Alguém quer ir lá em casa, almoçar, se condoer, conversar comigo? Eu estou resfriado. Levar um dinheirinho, um anel de ouro, pode ir lá, comer comigo lá, pode ir lá, eu recebo você muito bem. Não, mas você conhece pessoas que você pode abençoar. Conhece ou não conhece? Vai lá, você pôr no jornal, na rádio, esse negócio de televisão, pôr jornal. Não, é a mão esquerda, deixa guardadinho, vai lá e abençoa. Você não está fazendo para a pessoa, não, você está cumprindo a ordem de Deus. Restauração familiar. Em Jó 1,4, vemos que os seus filhos, no primeiro capítulo, eram muito unidos. Não perdiam a oportunidade de celebrarem juntos em família. Lá no primeiro capítulo. Falaram, eles estavam sempre juntos. Priscila e Débora, William e Adriano, sabe o que eu oro? Eu oro mesmo. É tão bom quando vocês vão lá e deixam aquela mão de pia na louça. Deixa um monte de coisa, mas é tão bom receber vocês, eu oro por isso. Quero meus filhos perto. Eu quero meus filhos, e elas são novas, se elas lavar a louça, o que acontece, irmãos? Estraga a unha. Então, eu e a Regina já está com as unhas estragadas, né? A gente vai em frente, é bom receber, né? Receber os netos. Eu queria que você também tivesse essa alegria. Belinha, quando recebe, a casa derrama, porque é muita gente, né? Os irmãos faz parte, eles valorizavam muito isso. E a minha oração, a oração da Inaldi, qualquer pai, é ver os nossos filhos unidos. Isso aí é um presente de Deus. Jó valorizava muito isso aí. Muitas vezes você fala, eu não tenho família aqui perto e tal, mas depois eu pago meu almoço, me dá 100 reais. Ana Paula é um exemplo para a minha vida. A casa dela é sozinha, casa ela e Deus, né? De vez em quando eu vejo umas fotos, né? Pessoa lá celebrando, almoçando, recebendo as pessoas. É legal isso aí. Então, você fala, pastor, eu queria receber, mas eu não sei quem. Fala comigo que eu arrumo. É fácil arrumar, quem quer almoçar na sua casa é fácil. Faz a escalinha e me passa, né? É bom. Gedalva e Daniel, obrigado lá na terça-feira, né? O almoço, eu só não lavei a louça, Daniel, Gedalva, porque eu estava com pressa. Tá? E eu vou chegar sempre com pressa. Mas é legal estar com as pessoas, é muito bom. A restauração familiar. Já orava pelos filhos, família, bênção de Deus. Você percebe que todos os ataques na escola, na sociedade, nos filmes, nas novelas, qual o objetivo? Destruir a família. Você não deve alimentar-se desse alimento podre. Você tem que tomar muito cuidado. Se alimenta da palavra de Deus.
Filhos, vocês devem honrar os seus pais. É uma bênção. Honrar é cuidar. Falar bem não resolve, tem que cuidar. Cuidar dos pais, é cuidar mesmo. E a restauração familiar, a mesma esposa que deu o conselho pesado, e a gente não conseguia mensurar a dor dela, por isso que a gente criticava. Depois chegaram mais 10 filhos na casa. Era tudo em dobro, então os teólogos, né, o pessoal falava, não dobrou os filhos, porque tinha 10 na casa, e 10 estava na casa do pai já, estava com Deus. Então foram 20 filhos, bastante, hein? O pai do Jadiel, seu Coutinho, só teve 10. 10. Mas é bastante também, né? Meu avô foram 17. Se a gente abrir aqui, vai aumentando, né? Fui fazer um atendimento de uma pessoa, de um jurista. Falei, precisava fazer uma fichinha, ver a questão da familiar. Quantos irmãos? 24. Eu falei, não vamos fazer a fichinha, não, vamos em frente, vamos orar e vamos seguir, porque então eu ia ficar só fazendo a fichinha, né? Contemplou a 4ª geração, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Eu gostaria, tá, irmãos? Você anota aí, eu gostaria de ver os bisnetos, já vi os netos. A hora que eu vejo os bisnetos, eu falo assim, eu gostaria de ver os tataranetos. O homem é interessante, ele vai empurrando, né? Quer ir para o céu, mas ele não quer ir, não, ele vai empurrando. Mas é legal ver os netos. Se você tiver dúvida, pergunta para os avós aí. Se é bom, é bacana. Parece que vai enlouquecer a gente, mas é bacana. Né? É uma codependência bacana. E ele teve a restauração, né? No tempo de Deus, a restauração social, financeira e familiar. Eu não sei, irmãos, talvez você ache que está demorando, mas é no tempo de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Crer, abraçar e seguir. Conclusão. Jó sofreu os ataques de Satanás, Jó fez várias perdas e acusações dos amigos, mas em tudo isso ele não pecou. Enquanto Jó orava pelos amigos, Deus restaurou as perdas. Gozado, a oração dele era uma intercessão ou uma petição? Ele estava intercedendo pelos amigos, ele não estava pedindo mais nada. Talvez se ele fosse pedir, ele falasse, escuta, dá para morrer hoje? Eu não estou aguentando, está muito difícil. Mas ele estava intercedendo, foi restaurado. Vemos claramente o seu crescimento espiritual quando ele declara, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos veem. Deus abençoe os queridos irmãos, vou passar a palavra para o Marcos, e eu vou seguir lá para São Caetano, depois tem um almoço aí de vocês, eu sigo para lá,